Desculpa, Guilherme, você entrou pelo link da sala, né? Porque eu esqueci de colocar lá no teu WhatsApp. A pergunta que eu tinha feito, na verdade, não é uma pergunta, é um colóquio, assim, uma discussão que eu queria fazer com vocês, sobre que ideia vocês formaram acerca do texto literário, não só baseado nas aulas que vocês tiveram, mas nos contatos que a gente teve por aí. Acabei um curso esses dias, alguns alunos aqui participaram sobre o método recepcional, e ok. Boa noite para todo mundo, gente. É para presença, né? Sim. Aham. Ah, eu gostaria, então, de começar. Quem quer começar? Assim, você quer começar, Thalita? Ai, professora, eu tenho uma noção de literatura que está muito ligada à minha visão de arte, de que basicamente tudo é arte. Então, para mim, não, eu acho que eu não consigo enxergar um crivo, uma coisa muito específica para separar um texto que é literário ou um texto não literário. Para mim, um texto literário é aquilo que a gente lê normalmente por fruição, mas que é objeto de estudo também, no nosso caso, e que ele tem essa natureza estética. Então, ele não é uma coisa, tipo, não sei, ele é estético, ele é para ser bonito, ele é pra gente, tipo, pra gente pensar, pra gente conseguir aproveitar aquilo que tá nele. Uhum. E aproveitar de que forma? Eu acho que cada um aproveita de uma forma. Para mim, literatura, no meu caso, tipo, Thalita, não como Thalita professora ou Thalita estudante, é aproveitar no sentido de entretenimento. Sim, a literatura serve também, né, para entretenimento. Eu acho que ela tem muitas funções, mas uma delas tem que ser o entretenimento, porque ela é estética. Quando você lê um texto literário, não é como você lê um texto de jornal. O texto de jornal é objetivo. Ele não tem. Pode até ter, né? Porque a crônica é muito ligada ao jornal e é um estilo literário. Às vezes ela está mais propensa à função referencial e informativa, às vezes a crônica está mais voltada ao estético e a beleza do próprio texto. Às vezes misturam as funções e a gente encontra muita figura de linguagem dentro do próprio texto jornalístico, que não seja crônica. Trocadilhos, sinestesias, onomatopeias. Mas o que faz o texto literário ser um texto literário é o fato de que ele é ficcional. Né? Ele não é um texto. Ele não é um texto real. Né? Existe. A gente tem um conceito de literatura que é aristotélico ainda, que diz que literatura é mimesis ou mimesis, como vocês queiram pronunciar, e que ele diz que a arte é. Boa noite, Agnes. É a imitação da realidade. Né? Mas esse conceito vai evoluindo, e hoje a gente tem muitos conceitos de literatura. Um deles eu gosto muito, que é do José Veríssimo, um grande. Nós só temos três críticos realistas naturalistas. Um deles é o José Veríssimo, que escreve a primeira história da literatura brasileira, e ele diz que a literatura é a transfiguração da realidade. Ela vai além da realidade, porque ela questiona essa realidade. Ela não é uma mera cópia
da realidade. É como se o autor pensasse sobre a realidade e passasse por um processo de amadurecimento, de crescimento, de questionamento, e então sai o produto literário que se estende para o leitor, e aí então ele deixa de pertencer ao autor, porque cada um faz a sua leitura. Vocês concordam comigo? Vitória, ok. Para você, assim, vocês podem ir se acrescentando, tá? Referenciando um ao outro, o que o outro já falou. Letícia? Letícia, o que você acha? Qual Letícia, prof? Qualquer uma das duas. Eu não sei. Na verdade, o conceito da literatura, ele varia de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, no meu caso, a minha definição de literatura talvez seria que ela caminha com a nossa sociedade, ela nos faz enxergar coisas, detalhes do dia a dia em obras literárias que a gente não para e não presta atenção. E quando a gente entra em uma leitura de uma obra literária, a gente percebe todo esse universo. Então, assim, para mim, fosse um refúgio. Mas, como eu falei, o conceito exato do que é literatura, eu acredito que diferencia de pessoa para pessoa. Uhum. Até porque eu acabava de dizer para vocês, e esse ano a gente vai ler textos literários variados, né, de vários, como dizia o Martinho da Vila, de várias idades, de muitos amores, então de muitas fases, e de autores diferentes. Mas a marca, né, da literatura vai ser essa ficcionalidade, que é o que faz a gente mergulhar num mundo, né, que é irreal, mas ao mesmo tempo ele traz marcas, né, do corpus literário, daquilo que o autor já leu e ele transpõe no texto, que se soma àquilo que a gente tem também enquanto corpus literário, enquanto corpus de leitura, e forma uma ideia, né? Cada um forma uma ideia. É claro que tem coisas que são imutáveis, né? Se eu pegar o poema Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, ele vai começar dizendo assim: o meu nome é Severino, não tem outro de pia, como há muitos severinos, com mães chamadas Marias, deram então de me chamar Severino de Maria, Severino da Maria, do finado Zacarias, que foi o nome do mais antigo senhor dessa Sesmaria. E aí, esse aí, é claro, eu falei pedaços, é a apresentação do retirante. Isso é imutável. O Severino vai fazer um percurso lá do sertão da Paraíba até o litoral, pelo rio Capibaribe, sempre à procura de vida, de água, e encontrando na frente a morte.
sempre a morte sendo sua companheira. Esse fator é imutável. Não tem como dizer que aquilo é um baile funk. Não, é um poema, é, é um poema de fundo sociológico, né? Muito crítico, muito denso, que diferencia muito dentro da própria produção do João Cabral de Melo Neto, das outras formas dele de tecer poesia, um lindo poema, mas há variantes ali. Né? Quando eu me lembro, a primeira vez que eu li Morte e Vida Severina, e eu fiquei muito emocionada, porque ele diz assim, bom, eu vou acompanhar o rio, porque ele achava que o rio nunca secava. E eu vou dar na capital. Eu vou chegar lá em Fortaleza, e lá vai ter vida, vai ter comida, vai ter férias, né? E ele vai acompanhando o rio Capibaribe, e a primeira coisa que ele encontra é uma mulher que encomenda defunto, é a profissão dela, e parece que eu estou vendo as imagens do seriado assim, na minha mente, que foi feito com José Dumont. E ele perguntou, minha senhora, a senhora tem emprego aí para me arrumar? Aí ela pergunta para ele, você sabe rezar terço? Sabe abrir cova? Sabe encomendar alma? Porque o emprego que a gente tem aqui é a morte. Eu vivo da morte, né? Eu vivo da morte interna. E aí ele abaixa a cabeça e vai em sequência, sempre no rio acompanhando o rio, e a parte em que o rio seca, né, até que ele chega na região agrária ali, sai da região do sertão, passa pela Caatinga, né, onde ele encontra a mulher que está em encomenda de fundos, até que ele chega à zona canavieira. E ele fala, nossa, aqui não tem ninguém, eu não estou vendo ninguém, devem estar feriando, né? Devem estar se divertindo, até que ele vê que vem vindo ali o funeral de um lavrador, né? Em que o Chico canta aquela música bonita, Funeral de um Lavrador, onde ele diz que para aquele Severino não era preciso muita coisa, né? 7 palmos debaixo da terra já estava bom, e não era uma cova larga, nem uma cova funda, mas é a parte que cabia a ele naquele latifúndio. Ou seja, uma crítica muito, muito profunda que o Chico Buarque faz, dizendo que aquele sertanejo que procurou a fugir da fome, ele só encontra miséria, e que ele tivesse 7 palmos de terra, ele já teria terra, pelo menos. Né? Porque em todo aquele latifúndio, o sertanejo só tem direito à fome, à miséria e tal. E ele vai andando até que ele chega na capital, e ele encosta no muro do cemitério, e ele vê que o rio está muito baixo, né? Mas ele escuta a conversa dos coveiros, o coveiro dos ricos e o coveiro dos pobres, e o coveiro dos ricos dizendo que ali ele ganha muita gorjeta e tal, e o coveiro dos pobres dizendo que ali ele não ganha nada, e ele percebe que há diferença até depois da morte. E aí, então, ele resolve se matar. Tem outra notícia. Ele resolve se matar porque ele acha que ele fala que pelo menos ele seria coberto por um manto líquido, que o resto que sobrava do rio ainda daria para poder cobrir o corpo dele, que ele teria água pelo menos após a morte,
Quando então chega seu José Mestre Carpina, né, não é à toa que o José Carpinteiro, né, ele se refere ao José da Maria, que era a mãe de Jesus. É uma família bonita, é o Zé, a Maria e o Jesus. Era não, é a mais bela de todas as famílias. E a nossa família também. E aí ele vem, né, e ele está tentando convencer o Severino a não se matar quando vem um sujeito daquele que vive na lama catando siri para sobreviver, dizer que o filho do seu José havia nascido e isso redime ele da vontade de morrer, porque ele vê que a explosão de uma vida, ainda que seja uma vida severina, seja uma vida onde o sangue tem pouca tinta, por causa da anemia, onde se morre de emboscada um pouco por dia, de fome um pouco por dia e de emboscada antes dos 30. E se chama Alto de Natal Pernambucano, porque um alto é uma peça teatral pequena, com finais de evangelização, e um convento de freiras encomendou para o João Cabral uma peça de Natal. E ele fez essa. E as freiras rejeitaram, porque elas queriam, né, uma peça de Natal tradicional. E ele faz toda uma contextualização da vida, né, daquele menino que também nasceu pobre, né, e filho de carpinteiro, com uma esperança de vida para aquele sertanejo que já não tem mais perspectiva de sobrevivência. Ô, Júlia, o swap não está funcionando ainda? Não sei, professora, eu não entrei ainda para ver. Não, eu acho que não está. A Letícia sabe de alguma coisa? Bom, Professora, hoje à tarde eu acessei o Swap e para mim estava normal. Eu entrei aqui, tá normal. Tá normal, mas aparece o nome da turma para fazer chamada? Deixa eu abrir. Uma cova grande. Não, não tem as turmas novas, só as do ano passado. Então, é por isso que a Letícia está pedindo para controlar a presença pelo boa noite. Letícia, ou Júlia, eu vou deixar essa responsabilidade com vocês. Já pega o caderno aí, marca que dia foi, ou anota no Word. A gente acaba colocando presença para quem nunca veio e vira uma bagunça depois para arrumar. Tá bom. Obrigada. Gente, já são 7h30. A gente falou alguma coisa aí, né, sobre conceito de literatura, mas a gente vai voltar nisso à medida que a gente for fazendo a degustação dos textos. Agora eu vou falar um pouco da ementa, tá? O que a gente vai ver esse ano. Só um momento que eu tenho que achar. Na minha a minha área de trabalho aqui, que está terrível.
Vou apresentar para vocês, tá? Tá compartilhando? Ainda. Ah, agora sim, professora, vai começar. Tá. Ô, Thalita, você pode ler aqui para mim? Ementa? Leio, professora. Posso começar? Sim. Ementa. Estudo sincrônico das manifestações da literatura portuguesa no gênero poético, movimentos, grupos, obras e autores representativos. Leitura e interpretação de textos literários. Temas: relações étnico-raciais e direitos humanos. Ok. Então, a partir dessa grade de vocês, mudou, né? Alguns aspectos mudaram e nós vamos ter que ver essas questões das relações étnico-raciais e dos direitos humanos e das questões de gênero e toda essa novidade, né, não é tão nova assim. Já faz uns bons 40 anos ou mais que a televisão já vem levantando essas bandeiras e só agora parece que atingiu uma certa maturidade, né, para se discutir isso no âmbito escolar também. E outra coisa, nós vamos ver só gênero poético. Aí, depois do segundo semestre, a gente vai ver na literatura portuguesa 2 só o gênero narrativo. Então, o que a gente vai fazer? De forma sincrônica. Ao contrário do que vocês devem ter visto, primeiro o trovadorismo, depois o humanismo, depois o renascimento, né? E assim por diante. É claro que a aula que vem eu vou trazer uma linha do tempo para vocês não se perderem, mas nós não vamos trabalhar a sequência didática das escolas literárias. Né? Porque, olha, os objetivos. Lê para mim, Thalita, por favor. Analisar poemas e poesias representativas de temas ligados aos direitos humanos, o mundo do trabalho, do trabalhador diante das condições impostas pela modernização da cidade e das máquinas, examinar a representação do espaço social dos grupos sociais representativos dos temas do trabalho do trabalhador presente na poesia portuguesa, compreendido entre os séculos XIX e XX. Isso. Então, o que a gente vai ver? Basicamente, essas questões sociais, né, em detrimento daquela linha temporal que a gente fazia. E aí eu selecionei autores onde cabia esse trabalho. Né? Não tem como eu ir lá, é uma pena. Eu não vou poder trabalhar os Lusíadas com vocês. Foi o que eu sempre gostei de trabalhar. Eu não vou poder trabalhar o humanismo vicentino. Mas o que a gente vai trabalhar, então vamos trabalhar bem. Os livros que eu não tinha, que eu já havia extraviado, eu comprei para a gente fazer um trabalho bem feito. Então, qual vai ser o nosso conteúdo programático? A crítica social presente da poesia de Antero de Quental, que é um autor ali do fim do século XIX, cuja produção vai falar das questões da angústia do homem ocidental diante do desenvolvimento que houve depois do momento
da Revolução Francesa, né, com o crescimento acelerado dos mecanismos de produção, não mais artesanal, mas agora fabril, né, que produz em longa escala, né, ao mundo onde a arte ela também vai se desintegrar, ela não vai mais representar aquela arte objetiva que a gente tinha até então, até o século XVIII, XIX. A gente vai ter outros movimentos de vanguarda, mas depois eu estou falando, mas depois a gente vai ver tudo isso devagarinho, tá? Nós vamos ter outros movimentos de vanguarda, como o impressionismo, o expressionismo, o surrealismo, etc. Aspectos do cotidiano rural e urbano em poemas de Cesário Verde. O Cesário Verde é marcado muito por essa reflexão, né, do cotidiano urbano, que vai deixando de, como eu já falei para vocês, toda aquela coisa romanesca da produção artesanal para substituição do homem pela máquina. Aí até coloquei aí no programa de vocês, nos planos de aula, para a gente assistir Charlie Chaplin, Tempos Modernos, porque a grande obra de arte, né, do Chaplin, talvez, eu gosto muito dos filmes dele, mas eu acho que o filme ele tem a pegada mesmo de mostrar que o homem é escravo da máquina e que ele mal ganha para se alimentar, para ele continuar sendo escravo dessa máquina. Ele mostrar a crise na Inglaterra, na Europa, oriunda ali da crise de 30, e o desemprego, e os homens fazendo filas na porta das fábricas para poder subsistir. Não é nem existir, é subsistir. A metodologia, como que a gente vai fazer isso? Observação e reflexão sobre a produção da literatura portuguesa. É claro que tudo, por exemplo, eu escolhi um poema ali do Cesário Verde. Já escolhi, inclusive, vou ter que conversar com o monitor para ele colocar no CREA-Zoom. Desculpa, gente, eu falei muito hoje. Estou sem voz. Vocês vão, com aulas expositivas, debates, seminários, estudo dirigido, trabalho em grupo e individual, além das atividades em plataformas virtuais e websites. Quem trabalhou comigo já sabe que eu gosto de gravar vídeo, gosto de trabalhar em equipe, mas não gosto daquela prova com dia marcado. Provas escritas aqui, para mim, é prova com consulta. Não é decorar e ficar respondendo datas e o nome de autor. E, claro, os critérios vão ser os referenciais que eu vou dar e a linguagem, né? Para ver se vocês estão pontuando, escrevendo com coesão, com coerência e etc. A bibliografia básica o Abdala Júnior e a Maria Pasqualini, História Social da Literatura Portuguesa. Quem quiser adquirir esse livro, tem na estante virtual, ele está bem em conta. Eu comprei esses dias. E comprei também a Literatura Portuguesa, do Maçom Moisés. Mas, porque assim, um acervo de vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir para
escanear e deixar lá no Classroom. Pelo menos as partes que eu vou estar usando. Certo? Bibliografia complementar, pode tirar esse Hernando Cidade daí da sua cabeça? Porque nós não vamos trabalhar o Camões. Mas a presença da literatura portuguesa é um livro valiosíssimo. Aí em Água Abaixo a gente tem sites para consultas gerais. Mais uma vez um livro da Maria Aparecida Pasqualinha, poesia de Cesário Verde. Bom, basicamente a nossa ementa é essa. Agora eu vou botar um texto para vocês aqui, curtíssimo. Voltando àquele assunto, se o texto, a marca da referencialidade do texto, porque o que é que faz o texto ser literário ou não, eu vou colocar aqui, eu vou dar um poema que a maioria de vocês já conhecem, que realmente é um poema tirado de uma notícia de jornal. Emanuel Bandeira vai se utilizar da estilística, né, para poder contar essa história, né, de forma literária, porque uma manchete diria assim: João, né, homem branco, negro, sei lá, cometeu suicídio na Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? Não haveria todo esse arcabouço, né, de cinzel, de pincel, né, de martelada, né, que eu me refiro a esculpir o texto literário, né? Ele vai criar esse sujeito. Como ele olhou, nossa, um homem morreu ali, né, na Lagoa Rodrigo de Freitas, depois que ele tomou umas biritas. Mas por quê? Como que era a vida dele? Onde ele morava? Ele era um cidadão em si ou ele era um resto de gente? Porque ele não tinha referência nenhuma. Então, eu vou dar 8 minutos para leitura e 8 minutos para debate, para a gente conversar sobre o texto. Para vocês lerem, já fazer umas anotações aí, para a gente discutir o texto. Ok? Professora, onde que tá o texto? Ué, não está apresentando? Não. O que aconteceu? Não é possível compartilhar sua tela. Ocorreu um erro. Ué, tentar de novo. E agora? Agora foi. Ok.
Estão me ouvindo? Sim. Sim, prof. Agora Deu problema na conexão aqui. Vocês conseguiram ler o poema? Sim, prof. Então, vocês observaram esse trabalho de literariedade em cima de uma notícia de jornal? Porque, assim, se a gente for caracterizar esse sujeito, ele diz assim que João Gostoso era carregador de feira livre, ou seja, ele não tinha carteira assinada, ele não constituía um cidadão. E ele morava no Morro da Babilônia, e quando se fala em Babilônia, a gente já imagina aquela multidão de pessoas, porque o reino da Babilônia foi constituído não só por babilônicos, mas por sírios, assírios, muitos hebreus, né, que era um reino muito combativo, né, e durante muito tempo, principalmente o rei Nabucodonosor, liderou guerras e trouxe como espólio de guerra esse povo para morar na Babilônia, para trabalhar geralmente em serviços pesados, construções de dutos, porque a Babilônia tinha um encanto de arquitetura muito bonito, né? Inclusive, se fala muito nos jardins suspensos da Babilônia, que o rei Nabucodonosor teria construído para sua mulher, né? Porque a terra de onde ela veio tinha muita flor. Então, ele vai fazer todo um trabalho de desvio de águas, né? De fontes de água, para poder manter esse jardim com as espécies que ela tinha na terra dela, né? A Babilônia é marcada também pela mistura de muitos povos, inclusive o profeta Daniel acaba sendo um dos príncipes, né, escolhidos pelo rei Nabucodonosor, né, eram 100 príncipes de origens nobres, eram homens de origens nobres de outros reinos, e a quem ele escolheu para poder ajudar a administração da Babilônia, porque era uma extensão territorial consideravelmente grande, né, até que ela é dominada pelos sírios, né, e cai o exército da Babilônia, e então eles mandam embora os que não são babilônicos nem sírios, e aí ficam perdidos muitos, vão voltar para suas terras que estão destruídas, abandonadas, porque eles tacavam fogo em tudo, né, destruíam tudo quando tomavam os povos. Então, a gente tem a impressão de um homem perdido numa imensidão de gente anônima, num barracão sem número. Como é que você vai achar alguém num barracão? Porque um barracão tem de monte, né? Principalmente em área de morro, e sem número. Ou seja, ele era um sujeito sem identidade, sem residência, não tinha um número sequer que o identificava. Porque o sistema capitalista, ele te dá um número. Você é um código de barra, um número. Ele tem menos do que isso. Ele não tem nenhum número. Aí, tá, tudo bem. Você tem aí uma imagem realmente descritiva, muito parecida com a jornalística. Mas aí ele vai entrar para a subjetividade, ele diz assim, uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Então, aí ele coloca com letra maiúscula o nome do bar. Né? Porque esse bar, com certeza, tinha uma relevância dentro desse morro. Aí ele sugere uma queda repentina. Ele bebeu, depois na linha de baixo cantou, dançou, todos os verbos no passado, porque trata-se de um defunto.
Aí, ele de novo faz essa linha na horizontal aí, como se o sujeito estivesse estirado dentro da lagoa. Ele diz assim: depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, enquanto o sujeito não tem nome, ele é simplesmente João Gostoso, não tem onde morar, tem nome. E a lagoa, por ser uma área nobre do Rio de Janeiro, também tem nome. Ele não morreu num lugar comum, ele morreu na Lagoa Rodrigo de Freitas. Me lembra aquela música do Chico Buarque, Construção, que depois que ele trabalha muito com as proparoxítonas, ele diz assim: e caiu na contramão atrapalhando o sábado. Mas o sujeito podia, para se comer mal, ele poderia assentar tijolo o dia inteiro, ele só não podia morrer justo no sábado, né, ali, no momento que todo mundo está indo para casa, no dia que todo mundo está se preparando para ir para a balada, né, ou descendo para a praia, ou sei lá onde vai o povo. Porque o Chico não dá nome, né, ali, naquela música. E é nesse momento que então se torna visível, porque ele morre na contramão atrapalhando o sábado. Ou como a Macabeia, da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que teve a sua hora de estrela somente quando ela foi atropelada, porque ninguém a enxergava, ninguém percebia a sua existência, rala, míngua, até que ela é atropelada por um Opala, que é um carro de luxo da época, e a cartomante disse para ela: olha, vai passar no teu caminho um figurão aí, né? Um cara rico, um carrão, né? E ela sai toda feliz. Aí, de repente, vem o cara de Opala e bate nela e ela cai morta, e chegam os fotógrafos, os corvos em geral, que trabalham com esse tipo de matéria, e sensacionalística. Então a Macabeia tem a sua hora de estrela, assim como esse João Gostoso, né? Assim como e quanta coisa a gente consegue pensar dentro da arte literária. Será que se a gente vir simplesmente a notícia lá, vou escolher qualquer nome, João Joaquim trabalhava na informalidade, morava em condições miseráveis e se suicidou. A gente ia ter todo essa profusão de ideias na cabeça, né, a respeito desse sujeito, né? Por que será que ele se suicida? Histórico de vida ele tem, né? E num momento assim de epifania, né? Porque ele bebeu, cantou, dançou, é como se ele preparasse um ritual para a própria morte. Eu estou me despedindo desse mundo ingrato e cruel. Adeus. Luiz Henrique? Pois Guilherme? não, prof. Opa, Luiz Henrique, o que você achou? eu achei muito bacana, prof. Tanto o poema aí quanto o prof comentando também. Essa é uma disciplina que eu fiquei bem curioso quando eu vi ela num primeiro momento, sabe? Porque eu conheço muito pouco sobre a questão da literatura portuguesa. Para não dizer que, tipo assim, eu não conheço nada, eu sei um pouquinho a respeito daquele autor que ele tinha vários heteronômios, se a gente vai chegar a trabalhar. Heterônimos, né, Fernando perdão. Pessoa, a gente vai trabalhar o Álvaro de Campos, um dos Isso, heterônimos dele. do Fernando Pessoa, é bem interessante. E eu acho que é isso, professora, de modo geral. Gostei bastante da aula. Obrigada. A prof explica muito bem. Deixa eu desligar aqui meu microfone. Aí. Gente, quem mais quer falar? Guilherme, você não abriu a boca, Guilherme.
Larissa, Oi, prof. oi. Prof, eu faço minhas as palavras do Luiz. Eu gostei muito da aula, adorei seu jeito de explicar também. E, de fato, eu também não conhecia quase nada assim da literatura portuguesa e acredito que vai ser bem interessante. Eu gosto muito. Sabe, quando a gente gosta de alguma coisa, ela se torna mais agradável, né? E eu gosto muito da literatura portuguesa. Gosto muito da brasileira também. Gosto de literatura, né? Da boa literatura. Seja ela francesa, russa, alemã. A gente tem. Eu gosto do Camus, por exemplo, do Albert Camus, do Kafka. Eu gosto do Flaubert, que é francês. Alguns escritores ali que eram da extinta União Soviética, que agora estão naqueles países todos divididos, né? Mas, assim, há autores espetaculares, né, em todas as literaturas. É claro que se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria a brasileira. Claro, porque é a literatura que representa o meu povo, né? A minha gente. Mas a literatura é uma forma de libertação, de amarras, de correntes, e ela é universal, né? Se trata de um tema aqui, lá do outro lado do mundo também vai estar tratando desse tema. Porque ela fala ao inconsciente. É diferente do texto descartável, né? Você lê e dali a pouco ele já não te diz mais nada. Gente, foi um prazer conhecer vocês mesmo, grandão. Estou muito feliz, gostei da turma, já tinha visto, né, já conheço bem alguns, e acredito que o nosso trabalho vai ser muito prazeroso. Depois, eu não sei quem está controlando a presença, mas eu não quero nada agora, enquanto o swap não estiver pronto. Depois que estiver pronto, aí eu jogo tudo lá já, tá? Ok, professora. Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus. Um beijo, Outro professora. prof, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Coração para todo Boa mundo. noite. Boa noite.